tá aqui de volta para mais um Minuto Saúde dessa semana. Mais uma vez eu tô aqui pessoalmente com o Dr. Giovanni. Tudo bem, Giovanni? Tudo bem. Olha, hoje nós vamos falar de um probleminha assim específico, né, sobre doenças renais. E nós vamos falar hoje sobre algo que é tão, entre aspas, né, seria tão comum nós observarmos e às vezes passa despercebido, que é a nossa urina, né? Que até hoje, mesmo assim, a gente ainda tem esse constrangimento, às vezes, de reparar, né? A gente vai ao banheiro, não repara se está em algo diferente, né, Giovanni? Existe um certo preconceito em se observar as suas próprias excreções. É importante. Eu acho que no dia a dia de hoje, tão corrido, as pessoas, na verdade, elas não se observam, né? Verdade. Então é importante que você se observe para ver se está havendo alguma coisa diferente no funcionamento do seu organismo. Né? E isso pode evitar muitas coisas, que a gente vai até pontuar algumas, porque são tantas coisas que a gente poderia estar falando, mas hoje a gente vai dar uma pontuada que eu tenho certeza que vai esclarecer, acho que bastante dúvida. Inclusive, uns tempos atrás, eu joguei nos stories nas minhas redes sociais falando sobre espuma na urina, né? E muita gente me indagou assim, mas, gente, eu tenho, isso é algum alerta? Como assim? Eu nunca reparei, ou, né? O que na verdade, a espuma na urina, ela pode trazer de alerta para algum tipo de problema na saúde? Esse é um tema, ele é bastante interessante, porque sempre existe espuma na urina, sempre existe. A questão é categorizar quando você percebe que ela tem um significado de alguma coisa que pode ser diferente, uma doença, por exemplo, e quando não. A urina de todos nós, ela é clara, transparente, normalmente ela tem pouco ou nenhum cheiro, e você não sente nada ao eliminar, né? Não sente dor. A presença de dor já chama atenção para alguma coisa errada. Mas aquela urina que quando você faz, ela forma uma borda e se parece muito com o colarinho de um chope. E aí aquelas bolinhas, elas permanecem, ela pode significar realmente que está havendo alguma coisa errada. E assim, eu acho que é importante também, às vezes, as pessoas começarem a dar uma olhada, porque se começar a ter alguma diferença, vai perceber que não tá tão igual ao, sei lá, uma semana atrás, né? Mas observar qual que é essa mudança, né, Giovanni? Exato. Você falou uma coisa importante, porque se você está notando que está sempre ficando desse jeito, isso permanece, é sinal de que realmente pode haver uma doença, pode haver alguma coisa importante. Existem algumas situações em que vai aparecer mesmo um pouquinho mais de espuma na urina. Quando você faz um exercício pesado, por exemplo, ou aquelas pessoas que comem muita proteína, hoje em dia muita gente toma tanto whey aí, se você tiver uma febre... Faz a dieta, né? Faz a dieta. Então existem situações normais em que vai aparecer espuma na urina. Tomar cuidado com uma coisa, ver se não tem detergente no vaso sanitário, que é uma coisa simples. Mas se você nota que está tendo sempre essa borda, um dia após o outro, então alguma coisa é um alerta, né? Exato, é um alerta. E o que seria esse alerta? Então, assim, eu notei que tem algo diferente e tá sempre ali constante. Eu vou lá no seu consultório e o que vai ser esse alerta para qual, né, doença, qual tratamento? A espuma na urina, ela pode significar principalmente perda de proteína na urina. A perda de proteína, essa espuma que aparece, é um chamado do seu rim para que você preste atenção. Alguma coisa de mal está acontecendo. Muitas doenças podem causar isso. Infecção urinária, a hipertensão, o diabetes, são as principais causas aí de aparecimento de espuma. Se existe essa espuma na urina e ela se mantém ao longo dos dias, semanas, meses, é sinal de que esse rim ele já sofreu lesão. Já está um pouquinho mais além, então, né? Na verdade, eu gostaria que ficasse essa imagem, que é um pedido de socorro do seu rim. O rim está te pedindo socorro. Presta atenção em mim, né? Porque existe algo errado. E assim, você não tocou nessa questão, mas é absolutamente indolor. Eu ia até te perguntar agora, se tem cheiro, se tem dor, né? Se tem... Ou se é completamente, a gente fala, silencioso mesmo. O odor, normalmente, ele fica um pouco mais forte. Né? Então a pessoa sente, minha urina está com um cheiro um pouco mais forte.
tá? Mas ele é absolutamente indolor. A gente tem o costume de sempre associar doença com dor. Com dor. Então, se você não está sentindo dor, está tudo bem. Que é um grande Isso é um grande alerta, erro. Isso é um grande erro, né? É um grande erro. A gente às vezes encontra no consultório pessoas que estão com esse problema diabético, por exemplo. E você pergunta, há quanto tempo que você está notando que a sua urina está dessa forma? Ah, doutor, já tem 1 ano mais ou menos que eu noto que está desse jeito. Só que agora eu comecei a sentir, né? Então, esse é um alerta importante. A presença disso significa que já existe lesão. E assim, às vezes as pessoas, elas ficam às vezes até constrangidas, falam assim, mas é só teve só uma alteraçãozinha, eu vou ter que ir lá no médico fazer isso, ou fica até com medo, né? Porque quando a gente pensa em alguma doença renal, a gente já pensa na hemodiálise, a gente já pensa naquela, ou é 880, né? 880, né? O que você faz esse alerta para as pessoas que às vezes poderia estar evitando, né? É importante falar a respeito disso. As pessoas, como não sentem aquela questão da dor, como você não está sentindo nada, é absolutamente indolor, você passa a considerar aquilo como uma coisa normal. Né? Então você só vai procurar o médico às vezes lá na frente, quando as lesões já estão bem adiantadas. Aí quando começa a surgir um pouco de inchaço nas pernas, você acorda de manhã e vê que o rosto já está começando a ficar inchado, quer dizer, já percorreu já houve um período de tempo grande. O seu corpo já deu vários sinais. Exato. E você não... E a gente já poderia ter feito prevenção e tratamento lá atrás. Então, o que a gente pode deixar de mensagem para as pessoas que estão ouvindo? Preste atenção na sua urina. Se essa urina, como eu disse, ela é clara, transparente, com pouco ou nenhum odor, se você não sente dor nenhuma ao urinar e ela desaparece rapidamente, não há preocupação. Sim. Mas se essa urina ela tem essa característica como o colarinho de um chope e ela se mantém, você deve procurar um nefrologista e buscar a causa. Principalmente num país como o nosso, que tem cerca de 10% da população brasileira que tem diabetes. Pois é, uma vez a gente estava conversando, né, em off, eu fiquei assim, assustada, né, porque é muita gente, né? Os números são muito grandes. Se você pensar em termos da população adulta do Brasil, 220 milhões, a gente deve ter aí em torno de 120, 130 milhões de adultos. 10% significam 13 milhões de pessoas. É muita coisa, gente. É muita gente. É muita coisa. E não tem idade, gente, né? Não pode acontecer tem gênero. em qualquer idade. E eu acho que é isso que é o problema. As pessoas começam a prestar atenção quando ou aconteceu com alguém da família, né? Ou um amigo muito próximo. E a gente tem... E não é, gente. São algo que, igual a gente, no dia a dia, a gente pode cuidar da gente, né? Exato. A gente pode se olhar, ter um cuidado para não deixar chegar... sentir dor, igual você falou. As pessoas têm essa mania, infelizmente ainda, que na hora que chega no seu consultório já tá num patamar que não precisava ter chegado até ali, né? Podia ter evitado. Uma lesão já mais avançada, quando a gente já podia ter buscado um tratamento já bem anteriormente, feito um acompanhamento para evitar as lesões futuras, evitar situações mais graves aí nesse caso, né? E o tratamento? A gente falou, né, os sintomas, pra gente se olhar, e o tratamento? O tratamento ele depende da doença de base. Se essa espuma ela foi causada por uma infecção urinária, por exemplo, é o tratamento da infecção. No caso do diabetes, que eu acho que é a causa principal aqui que a gente está falando, sim, seria o tratamento do diabetes, a compensação do diabetes, manter uma glicemia controlada, manter a pressão controlada. Então ele baseia-se principalmente no tratamento da doença de base. sim. Existem doenças renais intrínsecas, que são as nefrites, as nefroses, né, que também podem causar essa perda de proteína. Então daí a importância do nefrologista poder avaliar isso. E acompanhar, né? Exatamente. Fazer um acompanhamento, né? Aí a pessoa pode ter, né, uma vida tranquila, normal, se tiver um acompanhamento certo, né, e procurar mesmo um profissional, mesmo durante, olha, a gente descobriu esse problema, vamos cuidar, né, para não deixar isso chegar a uma piora, né. Tratar isso com a seriedade que deve ser tratada, né? Às vezes você pega um exame de urina e o clínico vê lá uma cruzinha lá de proteína na sua urina e fala, não, isso é uma coisa simples.
Não, pode significar que há um problema mais grave aí. Então, acho que a mensagem principal é essa. Observe-se, observe-se. Procure observar o que está acontecendo com o seu corpo no dia a dia. Assim você identifica isso com mais facilidade, mais rapidez. É algo tão simples, né? É uma coisa e a gente não faz, né? A gente não tem feito. E a gente não faz. Bom, gente, eu acho que a gente deixou bastante explicado, né? Eu acho que um alerta muito importante. A gente sabe, igual a gente estava falando, os números são altos, né? Então, a gente hoje falou da urina, mas num todo, vamos se olhar, né? Vamos se cuidar um pouco, né? Às vezes a gente olha tanto para fora e esquece de olhar para nós mesmos, né, Giovanni? Eu acho que é o mais importante, que isso vem também de prevenção. Exato. Né? De prevenção. Muito obrigada mais uma vez, tá? Foi um prazer estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de fazer esse esclarecimento aí à população. E, gente, eu vou, assim, semanalmente jogar dúvidas, ou vocês também podem entrar nas nossas redes sociais, tanto do Giovanni, tanto na minha, tanto do VRT. Eu vou deixar tudo aqui embaixo. Vai mandando perguntas, mesmo aquelas que vocês acham que, nossa, mas será? É essa que a gente quer, né? Exato. Então é isso, até o próximo. Tchau, obrigada. Até logo, obrigado. Gente, hoje eu trouxe um papo assim que a gente vem às vezes fazendo tanta pauta e parece que precisa cada vez mais ser falado. E é muito engraçado que é um assunto que a gente acha que todo mundo já tem uma tal liberdade de conversar, e quando a gente vê que ainda falta muita coisa a ser dita, né, a ser ouvida. Então, hoje eu convidei a sexóloga Eliane Rosa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço, com muita satisfação e muito prazer o assunto que nós vamos falar hoje. Eliane, quando eu peguei essa pauta de novo para fazer, e aí eu conversando mesmo com amigos em casa, e eu falei assim, gente, eu vou fazer uma experiência, né? Eu vou jogar um assunto aqui e ver como que eles vão reagir, né? Somos todos adultos, casados, e eu me surpreendi. Olha para você ver, eu comecei a falar sobre uma série que eu estava vendo, e que fala muito sobre produtos, né, de sex shopping, produtos sexuais, para a gente, às vezes, mesmo se conhecer, né? E todo mundo ficou em silêncio, assim. Assim, né? E assim, por que você acha que ainda existe esse tabu na hora que a gente põe essa conversa, né? Na hora que a gente vai falar sobre esse assunto, mesmo com pessoas que é do nosso convívio? Olha, Jex, você sabe que as pessoas, toda vez que eu trabalho com workshop, palestra, aonde eu vou falar sobre sexualidade, eu começo com uma brincadeira, aonde eu começo a trazer slides, e aí eu coloco fotos de pessoas se beijando, fazendo carícias, né, foto da boca, da pessoa gesticulando, né, tendo aquela sensualidade. E aí eu falo, bom, gente, então nós vamos começar falando de... E aí eu coloco a palavra, né, S-E-I-X, e ponho pontinho, pontinho. E aí eu mostro as fotos. Do que a gente vai falar? Eu pergunto. E as pessoas, todo mundo responde, sexo! E aí eu falo, não, nós vamos falar sobre sexualidade. Porque a gente não aprende que são coisas distintas. É verdade. Então, por exemplo, quando você começou a falar dos produtos eróticos, né, você estava falando de uma ferramenta, de um brinquedinho, de um produto, para melhorar ou criar uma brincadeira ou até proporcionar um prazer maior, mas você estava ali falando do sexo. Então, as pessoas já põem esse tabu. E aí eu separei aqui, né, para os seus ouvintes, o conceito da sexualidade, né? Porque o sexo, ele faz parte da sexualidade. Então, é importante que todo mundo que está ouvindo a gente comece a entender, porque a falta de conhecimento, a falta de educação é que começa a criar esses tabus, essa coisa mística e essa
falta de conhecimento. Olha só. E o falta de diálogo em casa mesmo, né? Desde pequeno, assim, né? A gente, mesmo que seja com cuidado, né? Porque a criança, ela ainda, para ela associar aquilo, nós pais acaba que deixa isso passar para depois, né? Então, mas por quê? Porque os próprios pais também não aprenderam a separar e entende que falar de sexualidade é como se estivesse estimulando a criança a falar de sexo, o que não tem a ver. Então, olha só, a Organização Mundial da Saúde, ela traz um conceito que é assim, ó, a sexualidade, ela é uma energia que motiva o encontro do contato com a intimidade e a forma de se expressar. Então, esse expressar de uma forma de satisfação através do contato entre eu, o outro e o toque. Então, é exatamente isso que você falou, né? Tudo começa na infância. Então, os pais, não só os pais, a própria escola, a própria, a nossa cultura, as questões da religião também são fatores que, ao longo da história, hoje mesmo eu estava falando isso para um cliente, eu estava falando para ele assim, olha, você sabe por quê que os banheiros, até hoje, é aquela portinha que mostra embaixo, né? Não é aquela porta fechada total. As carteiras nas escolas, né? Se você pegar os livros e olhar as carteiras, elas foram modificadas, mas ela mantém a mesma estrutura, você percebe? E lá atrás, né? A sexualidade ela vem através desse movimento, né? Que a gente chama de higienista, foi um movimento que se pensava muito em sexo, como se qualquer aglomeração, qualquer união de crianças, de adolescentes, o que eles vão estar fazendo? Então, precisava ser vigiado. Então, por isso, os banheiros fica essa portinha, esse espaço ali, né? Para quê? Nossa, que vamos olha, não sabia. Vamos ver, pode ter contato com o corpo, né? A própria medicina ainda é assim, né? A medicina, ela cinge, né? Ela separa o corpo das emoções, o corpo da cabeça. E assim também a gente foi construindo a nossa sexualidade. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui de educação, como é que ainda hoje, no movimento, né, no maior pico do movimento feminista, da revolução sexual, da autonomia, da liberdade da mulher, você acredita, Jéssica, que o meu artigo científico na pós-graduação foi pautado num estudo da USP de 2017. Essa pesquisa, ela foi feita uma entrevista com 3.000 mulheres. E você acredita que dessas 3.000 mulheres, 50%, em 2017, 50% das mulheres não conseguiam ter prazer sexual. Gente, é muita coisa. 2017. Então, né, se a gente pensar assim, nossa, mas da onde, por que ainda é isso? Então, hoje, por exemplo, os nossos adolescentes, eu falo que é assim, nós vivemos na era da informação com a humanidade mais desinformada. É verdade. Porque os pais, eu vejo aqui no consultório, os pais correm e falam assim, doutora, meu filho estava com a mão na cueca, a menina estava se masturbando com 6 anos, o que eu faço? Como eu vou falar para eles? Então, os pais de hoje ainda não têm uma comunicação fluida com os filhos. Claro, né? Por que isso acontece? Porque os próprios pais também não receberam essa informação. E a gente se sente, né? Por exemplo, eu tenho 2 meninos e a gente acha que a gente vai estar tão preparada, né, para quando chegar o momento, e nós não estamos. Olha para você ver como é bizarro, né?
Esses dias o meu mais velho fez um comentário e assim, eu não sabia como agir, eu não sabia o que fazer. E eu sou feminista pura, assim, tô num processo super de empoderamento e vamos lá, né? Vamos, eles não sentem muitas ainda nem chegaram ao orgasmo realmente. Você acha que isso vem um pouco do machismo estrutural? Porque as mulheres, antigamente, elas faziam sexo, a sexualidade era para servir o homem, né? Então, você tinha que servir o homem, querendo ou não, né? Então, era para isso. Você acha que isso vem desse machismo estrutural, mesmo que inconsciente? De muitas mulheres, não. Mesmo nós mesmo, né? Hoje, atuais, você falou, sua pesquisa de 2017, é muito aqui. As mulheres ainda não falam, olha, eu não gosto disso, eu gosto disso. E assim, Jéssica, é engraçado, porque olha só, se a gente for fazer uma linha cronológica, né, muitas pessoas não sabem que eu acredito que tem a influência, sim, do machismo estrutural, mas antes tem o regime do patriarcado. Agora, Também. o que a gente não sabe, que não nos é ensinado, é que antes desse regime do patriarcado, existia um regime, né, do matriarcado. Então, em algum momento, a gente se desconecta. Porque existia, sim, um movimento aonde os filhos, as mulheres engravidavam, e não tinha a norma da paternidade, só se tinha a maternidade. Então, o filho era da mulher. E aí, O filho é da mãe, né? isso, o filho da mãe, né? O filho da mãe. Quando vem essa evolução, o sistema capitalista, aí vem a era do patriarcado, então começa a vir essa questão, veio a questão do casamento, surge aí nessa época, a fidelidade, e nessa época, essa questão que a gente fala hoje do prazer, isso é uma coisa muito atual. Porque o sexo em si, ele não tinha esse viés, não tinha essa finalidade do prazer. A única obrigação e objetivo era apenas a procriação. Verdade. Então, por exemplo, a gente viu isso em algumas novelas e as pessoas ficam, mas será? Aquela história de que, assim, por exemplo, no ato sexual, tem algumas curiosidades, né? Não tinha essa questão de tirar a roupa, né? Sim, verdade. Novelas de época mostram muito isso, né? Tinha aquela roupa que já tinha um buraco ali na área da genitália, quando não tinha um tal de um lençol que tinha aquele buraco também. Então, Gente, quer que dizer, loucura. não podia, você sabia que não podia ter prática do ato sexual em pé? Que Porque isso? não podia, sabe por quê? Não podia perder o esperma. Porque o esperma é uma coisa preciosa e não se pode perder, por conta que tinha que ter a procriação para... Realmente era bem objetivo, né? Não tinha essa conquista, não tinha a pele com pele, né? E olha só, se a gente for um pouquinho mais para trás, quando foi criado, foi descobrindo, né, como que se chegou até a formação do preservativo que era hoje, antes da inovação do preservativo, os homens, né, a sociedade, eles não sabiam, Jéssica, que o bebê nascia desse líquido do esperma. Mentira. Sim, então, assim, quando a Gente. gente vai estudar, né, a sexualidade, olha quanta informação, entende? Então, Não, e quanta informação, e quanta desinformação. Eu tô aqui. A gente acha que a gente sabe tanto, né? E coisas assim tão. Gente, olha para você ver como a gente precisa falar, né, Eliane? Como a gente trazer precisa para você voltar. mais uma curiosidade. Teve uma época também aonde as casas, né, elas não tinham essa estrutura que tem hoje de vários quartos. Então, as famílias dormiam e moravam
numa casa pequena e se praticavam, às vezes, o sexo entre o grupo familiar, tio, sobrinha, primos, e, às vezes, na própria cama, com outras pessoas no quarto. Nossa, meu Deus. Então, como é que e assim, olha, eu sou psicóloga e a minha abordagem é junguiana, né? E aí, uma forma de diferenciar, o Jung, ele é um discípulo de Freud. Uhum. O Freud, né, a diferença dos dois é porque o Freud, ele tinha uma concepção que a gente nasce raso e as informações vão vindo conforme a gente vai vivenciando. O Jung, na teoria dele, ele desenvolveu o conceito do inconsciente individual e coletivo. Uhum. E nessa construção que ele faz, e que para mim faz todo sentido, o que ele fala? Que nós, hoje, temos informações no inconsciente coletivo que vem lá dos homens da caverna. Nós, por que não vou entrar muito nisso, né, na questão do feminino, mas por que nós, mulheres, às vezes, temos uma reação tão reativa à submissão, né? Aquela coisa da gente, agora não basta, aquele basta, né? E a gente vai para atacar, a gente até ataca de alguma forma. A gente até se defende, né, ao mesmo tempo também, né? Exatamente, nós nos defendemos de forma inconsciente, por quê? Porque nós carregamos essas informações da submissão, dos abusos, da violência, então nós temos isso no nosso inconsciente, a gente vai trazendo tudo isso. Por isso que eu falo muito que esse assunto ele tem que ser cada vez mais conversado quanto mais cedo, para a gente pelo menos tentar, inclusive nós adultos também, a gente aprender junto, né, com os mais jovens. Então, porque nós também estamos, igual você falou, nós também viemos de uma que os meus pais não conversaram de sexo comigo. A minha mãe ainda ia, falava alguma coisa, tentava entrar no assunto, mas não era aquela coisa aberta que deveria ser, né? Então, eu achava que não, mas hoje eu vejo que eu tô com essa dificuldade de falar com os meus filhos. E aí foi quando eu contei que eu joguei isso num grupo de amigos. Eles também ficaram meio sem graça e são pais. E aí, como é que se a gente não conversa com nós que somos adultos, imagina como que a gente vai conversar com os mais jovens, então, né? Como que a gente vai passar essa segurança, tirar esse tabu que o sexo, inclusive da sexualidade, enfim, como que nós vamos tirar isso e falar, não, gente, tem que ser, é uma coisa fisiológica, é uma coisa, não só fisiológica, claro, mas é uma coisa que tá aí, a gente vive, a gente é gostoso, né? A gente tem que se descobrir, a gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que ter prazer, dar prazer também, mas é isso que eu fico um pouco assustada, sabe? Vou te das falar pessoas uma coisa. sentirem ainda constrangida, era essa palavra que eu estou tentando achar. A gente ainda fica um pouco constrangida, né? De estar falando de algo como se fosse horrível, e não vou te trazer uma situação aqui que talvez seja aonde comece a nascer esse constrangimento. Então, você falou da dificuldade com os filhos. Então, tem duas coisas muito importantes que a gente precisa frisar muito. Eu costumo falar nas minhas palestras que, assim, não falar sobre sexo, não falar sobre sexualidade é uma forma de educar. Porém, é uma forma que a gente educa onde a gente não protege os nossos filhos. Então, vou te trazer aqui um exemplo. Quando a gente tem dificuldade de ensinar os nossos filhos a nomear de forma correta, né, de falar o piu-piu, a vagina, a vulva, né? Quando eu não nomeio isso, e aí, por exemplo, como é que uma criança, tem uma historinha, né, que a criança, a gente sabe que a maioria das famílias colocam um apelido, e tudo bem, Sim. Mas a criança precisa também saber que ela pode falar o nome.
Então, tinha uma criança que ela, com a professora, ela falava que uma pessoa dava beijinho no passarinho dela, no biscoitinho, alguma coisa assim. E aquilo, ela sempre falava isso para a professora, mas a professora, até que um dia ela vendo a imagem, aí ela falou, olha o meu biscoitinho. E aí a professora imediatamente chamou os pais. Então, ó, perceba que assim, né, uma vez o meu filho falou assim, ô mãe, porque não sei o que ele foi falar, que ele queria falar do meu passarinho, né? Eu falei, Arthur, pode falar, né, do meu pipiu. Aí ele falou, mãe, não pode falar. Aí eu falei, filho, a gente não fala assim, meu nariz, meu cotovelo? Por que não posso falar piu-piu, né? Por que não posso falar, mamãe, eu tô com uma dor aqui? Entende? Então, quando a gente começa a levar essa naturalidade para as crianças, ela não vai ter um constrangimento, né? Quando o meu filho está tomando banho, ou, por exemplo, uma coisa muito comum, porque assim, ó, a descoberta dos órgãos sexuais, ali na fase, tem ali a fase dos 4, 5 aninhos, a criança, ela tá ali se tocando e ela tem uma sensação boa. Isso não começa na adolescência, isso é na infância. Eu lembro que o meu filho, as primeiras ereçõezinhas dele, ele abaixou a calça e falou, mamãe, olha, meu pipiu tá estranho, o pintinho duro, assim, eu passei por isso. Olha, mamãe, tá estranho, né? E aí, o que acontecia? Ele vai ficar com a mãozinha ali dentro, fazendo... É gostoso, né? É prazeroso, né? Começa aqui. A menina, né? Ela vai ficar... Aliás, né? Olha, mamães e papais que estão ouvindo isso, né? Não fale para os seus filhos assim, tira a mão daí, porque a gente ouviu isso. Isso é feio. E aí, assim, ó, quando a gente fala, né, principalmente para as meninas, porque assim, ó, o menino tem um diferencial, a gente tá indo mais para esse lado, mas a gente vai voltar para falar da questão adulta, tá? É porque acaba que... Não, mas é genial. Isso faz parte, né? Sim, porque o que nós somos hoje é o que a gente passou lá atrás, então, né? Então, ó, vou te trazer o exemplo da menina, porque o menino, ele tem um diferencial que o órgão dele é externo. Então, olha lá, os nossos filhos falou, opa, tem alguma coisa, tem um negócio aqui que tem vida. Agora, a menina, ela é toda fechadinha, ela é para dentro. Então, ela mal se olha, nem sabe o que tem ali. Quando ela recebe essa educação de tira a mão daí, aí lá na frente ela vai vir aqui para mim, na terapia sexual. Porque assim, como assim? Eu vou pôr a mão? Eu não pode pôr. E é aí que entra. Olha para você ver como que é interessante você chegar nisso, né? É aí que entra, na hora que eu falo assim, que as mulheres ainda se sentem constrangidas de falar que se masturbam, né? Para o homem é a coisa mais natural do mundo, né? É a coisa, ok. Mas quando a mulher, até quando a gente pensa e fala, nossa, será que como que eu vou me masturbar? Ou se a gente se sente acanhada, né? A gente parece que aquilo não é normal, a gente está cometendo algo que, tipo, como assim, né? E vem daí, né? Vem de lá atrás. Exato, e também, por exemplo, essa questão, né, de não pode pôr a mão, eu não posso me tocar, isso é coisa de vagabunda, isso é coisa de mulher da vida, mulher que não presta. Mulher direita não faz. Então, tudo isso vai fazendo o quê? Já vai reprimindo a gente, que não pode. E aí também tem outro fator que, assim, isso também é uma influência nessa falta de desconhecimento do nosso corpo, porque na educação, na evolução da educação sexual feminina, as mulheres sempre ficaram à mercê
né? Então, assim, eu trago muito esse exemplo porque é um exemplo que todo mundo lembra. Teve uma novela, uma vez, que tinha, não lembro o nome da novela, mas tinha um tal, tinha a mocinha e tinha a tia solteirona que ia casar, e a tia, ela tinha aquele fogo, né? Solteirona, já era uma mulher mais velha. E aí eles falavam assim, ó, porque eu vou me preparar para receber o cegonho. Ah, sim, da novela das 6, o tal do E aí, cegonho, e sim. aí essa mocinha, ela ia casar e ela queria também receber o cegonho, né? Porque ela era uma... Uhum. Quem é o cegonho? Tá muito bom. E aí, isso. E aí a mãe dela falava assim para ela falou, mãe, mas o que eu vou ter que fazer? Mas, mãe, como que eu vou ter que me comportar? O que eu preciso fazer? Aí, olha só, a mãe dela fala assim para ela, você não tem que fazer nada. Você se prepare, se ajeite e você deite, que o seu marido vai saber o que fazer. Nossa, gente, é muito triste. Aí hoje a gente pensar o que nós mulheres já se submetemos, né? E E quando você falou, né, dos brinquedos eróticos, olha, recentemente eu, passando nas redes sociais, vi uma notícia que criou um burburinho, parece que a Angélica, ó, a gente está falando aqui, Angélica, recente, uhum. dias atrás, numa entrevista ela falou que que a relação dela, né, a rotina sexual melhorou muito quando eles começaram a usar brinquedos eróticos. E aí houve toda uma comoção da crítica de que o marido dela não estava dando conta do recado. Ai, gente, que sociedade é essa que a gente vive, meu Deus amado? Então, assim, né, entrando nessa questão, né, mas como assim as mulheres ainda hoje ficam constrangidas? Então, tem essa questão, né, da gente delegar o nosso prazer sexual, da gente ficar ainda esperando que o outro, por exemplo, uma das mais das queixas mais procuradas para terapia sexual é a Sim. falta de prazer. Eu não consigo chegar no orgasmo, porque a mulher não se conhece, ela não se toca. Eu acho que isso, eu falo que esse assunto a gente poderia ficar aqui, ó, horas falando, e eu quero muito voltar com você, que me acendeu já um monte de outras coisinhas aqui, mas a gente já está quase finalizando, mas isso que você me falou, não, isso acho que tudo que a gente falou, a gente ter voltado lá atrás, que reflete no hoje, né? A gente é tão importante, com todos os pontos que você colocou, mas, inclusive, isso que você falou, que as mulheres se sentem. Como assim? Eu sou uma mulher, entre aspas, que eu odeio isso, mas eu sou uma mulher de família. Como é que eu vou me trancar no quarto e vou me tocar? Como que eu vou me dar prazer, né? É como se fosse algo totalmente errado. Você não pode fazer isso, né? Então, a gente cresce com isso de uma tal maneira que, eu falo que é muito estrutural, né? Eu acho que a forma que foi imposto o que era o sexo para a mulher, né? O que era o sexo para a mulher, isso aí é coisa de vagabunda, que esses termos, né, chulos, horríveis. Então, como é importante a gente entender que, igual você falou, gente, isso faz parte nossa, as nossas sensações, né? Não é que você, eu não preciso de homem, eu sei onde está o meu prazer, não é isso, é a soma, né, Eliane? É a soma para ter aquele momento tanto bom para você quanto bom para ele também, né? Ou a dois, E ou também, sozinho, Jéssica, uma coisa né? muito que a gente precisa desconstruir muito ainda hoje, né? Isso que eu vou falar aqui é mais profundo ainda. A vida sexual, né? A relação sexual, ela é muito pautado no sexo com penetração. Uhum. Então, assim, se não tem penetração, não tem sexo.
E aí, por isso, aí a gente vai nessa contramão, né, desse autoconhecimento, dessa liberdade de você conhecer seu corpo e você propiciar o seu próprio prazer. Porque, assim, quem disse que o seu parceiro, a sua parceira, independente da composição da relação, vai estar com aquela intenção, com aquele desejo, com aquela vontade no dia que você está, né? Exatamente. Então, e aí, outro ponto, o clitóris, uma coisa que as pessoas não sabem, ele só tem uma única função. Olha. Que é nos dar prazer. Ele não tem mais nenhuma outra função. Então, nossa, incrível. Né? Porque, e aí, uma outra coisa que você falou que está no finalzinho, muito importante. Uhum. Se eu não me conheço, como é que eu vou ensinar para a pessoa que está comigo como é que funciona? Porque, outra coisa, a nossa educação sexual e a vida sexual, ela é muito pautada com referência na pornografia. Uhum. Então, olha só, nós estamos em 2021, eu atendo vários jovens de 25, 28, 22, e aí eles chegam aqui e falam, mas Eliane, não, mas a gente vê lá nos filmes, e aí tem que pegar e tá. Aí eu falo, aí ele falou, mas não é assim que as mulheres... Eu falo, não, não. Voltou. Travou. Voltou. Agora voltou. Então, o menino vai achando que então ele começa a explicar, né, o que é prazeroso para o homem, o que é prazeroso para a mulher, como que o corpo da mulher funciona, porque a estrutura fisiológica, ela interfere, funciona como fogão claro, elétrico. É muito. Tem um botãozinho, sim, né? Então, aquele sangue, ele vai fazer aquela vasocongestão, ele vai ter aquele momentozinho onde ele vai ali naquele canal, né, na uretra, ali em toda aquela área peniana, e aí, ó, já tá quente, já tá pronto. Só exatamente, que a área da vasocongestão da mulher, onde tem que bombar sangue ali para pegar fogo, é toda a área do quadril. Olha. Entende? Olha só como é complexo. Até nisso as mulheres são complexas, são mais complexas. Sim. Então, por isso que a gente dá o exemplo que a mulher funciona como o fogão a lenha. Exatamente. E é isso que os homens têm que entender, né? E as mulheres também, nós também, né? Para a gente poder passar isso para eles, né? Às vezes, eu falo que é tudo às vezes questão de diálogo, né, Eliane? Eu acho que o diálogo é a melhor solução que existe. Olha, vamos ver o que funciona para mim, o que funciona para você, né? Cada indivíduo é um, né? Então, assim, eu acho que o diálogo, tudo que a gente falou aqui, a melhor coisa é vou ali, vou me conhecer, vou me tocar, tanto a mulher quanto o homem. Olha, agora, olha, não tá legal isso, vamos conversar, vamos, né? Vamos falar abertamente, né? Não sem hipocrisias, né? Porque é um assunto gostoso, é uma coisa que faz bem para, né? Para seja qual sexo, ambos que forem, né? Então eu acho que o diálogo, o quebrar tabu mesmo, sabe? Falar sem vergonha mesmo. Eu acho que isso é o que vale, né, Eliane? Eu acho que é isso que a gente pode deixar para o pessoal pensar, refletir, que parar com essa besteira de se sentir constrangido ao falar da sexualidade ou falar realmente do ato, né, do sexo, enfim, né? Eu acho que é isso que a gente pode tentar passar e fazer as pessoas pensarem, né? Sim, exatamente, porque a gente não, a vida sexual, ela não começa somente ali no quarto, na cama, né? Quando a gente usa a palavra transa, e aí eu costumo falar aqui para os casais assim,
vocês estão transando em outras áreas da vida? Então, casais às vezes não conversam sobre dinheiro, casais não conversam sobre a educação dos filhos, não conversam sobre vários outros assuntos. E aí, do mesmo jeito que a gente funciona em outras áreas da nossa vida, é assim que a gente também vai atuar na nossa sexualidade, na nossa relação sexual. E a questão também, a gente fala, né? A gente hoje tem tanta autonomia, mas por que a gente, essa coisa, eu uso a palavra empoderamento como essa coisa do poder mesmo, de dentro que vem para de fora, dentro, né? O que te bloqueia de você falar para a pessoa que está com você do que você gosta? Olha, mas esse jeito que você me toca não é agradável para mim. Porque o outro, né? As mulheres ainda têm o hábito de fingir para agradar o homem, entendeu? Mas aí ele vai ficar chateado. Então, assim, se eu pudesse deixar de olhar para si, né? Se eu pudesse deixar aqui uma dica, a dica minha é o seguinte: as pessoas falam assim, mas o meu marido ele não está conseguindo me dar prazer. Né? Ou o marido chega aqui e fala assim, então, mas eu me sinto mal porque eu não estou conseguindo fazer a minha esposa chegar lá. E aí, a primeira coisa que eu falo, ó, pode parar. Né? Você não é responsável pelo prazer dela e ela não é responsável pelo seu. É cada um no seu quadrado. Aí as pessoas falam, como assim? Não é? Porque ó, cada um tem as suas questões. E aí a importância do autoconhecimento e o conhecimento do seu próprio corpo. Essa é a minha dica, né? Seja responsável pelo seu próprio prazer. E deixo aqui o meu convite para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vim acessar o meu perfil no Instagram, psicóloga Eliane S. Rosa, no Instagram. Nas redes sociais eu faço um trabalho com essa questão do empoderamento feminino, né, do resgate da autoestima dessa mulher, porque quando você resgata o seu poder e a sua autoestima, você consegue ter prazer em diversas áreas da sua vida. Quero agradecer mais uma vez o convite, Jéssica. Podemos marcar outras conversas, foi muito bom a nossa conversa. Um grande abraço e obrigada.